Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar início a uma nova playlist aqui no canal. Essa playlist, que foi batizada de Bioverbete, tem um objetivo muito claro: é trazer para vocês a condição de confeccionar um glossário, um dicionário de biologia, para que os termos que são comumente utilizados nesse estudo, no estudo da biologia, possam ficar acessíveis e possam ser definitivamente conhecidos por todos, beleza? O nosso primeiro termo é nutrição. Vamos falar desse termo e dos termos que a ele estão associados, tá? Mas antes da gente começar, antes da gente abrir o nosso dicionário, só aquele nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta, o bloquinho de notas, o caderninho, ou seja, a ferramenta que você escolheu para fazer o seu dicionário, porque é hora do estudo. A palavra nutrição vem da soma de duas palavras do latim. Nutritio, que significa nutrir, e eu acredito que é assim que se pronuncia, afinal de contas eu não sou formado em latim, tá? E onis, que seria ação. Então, se nós pegarmos o sentido literal da palavra, derivando ela do latim, é ação de nutrir. Se procurarmos a palavra no dicionário, nós encontraremos o seu primeiro significado muito próximo ao sentido literal: ato ou efeito de nutrir. O segundo significado que nós encontramos, pensando que eu só selecionei aqueles que têm relação com a biologia, obviamente, tá? É fonte de sustento ou de alimento. E o terceiro significado, esse sim um pouco mais técnico, é conjunto de processos no qual o organismo, um organismo, absorve e assimila alimentos. Para a biologia, nós vamos pegar esse terceiro significado presente no dicionário e vamos detalhá-lo um pouco mais. Então, para a biologia, nutrir-se significa utilizar moléculas, absorver e utilizar moléculas, principalmente moléculas orgânicas, para gerar energia na forma de ATP, adenosina trifosfato, construir o organismo. O que significa isso? Basicamente, formar estruturas no organismo e também para se desenvolver. Afinal de contas, nós temos uma grande quantidade de moléculas no nosso organismo que são formadas a partir dos nossos nutrientes, que atuam no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento, não só na construção corporal e na obtenção de energia. Isso é muito claro. Nutrição, para nós dentro da biologia, é um conceito muito tranquilo de se compreender. Mas desse conceito se variam outros conceitos que são importantes e são recorrentes. Os primeiros conceitos derivados vêm da maneira em que os organismos obtêm o seu alimento. E nessa história, nós vamos dividir todos os organismos em dois tipos. Um que eu vou chamar de autótrofo e o outro que eu vou chamar de heterótrofo. Os organismos autótrofos, auto significa que eles são independentes, que eles conseguem fazer coisas independentes. Os organismos autótrofos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Como eles fazem isso? Muito simples, através de cadeias metabólicas que aproveitam energia externa ou energia de reações químicas para gerar moléculas orgânicas e eles então poderem produzir os seus próprios, produzir o seu ATP. As duas cadeias, as duas vias metabólicas mais comuns que fazem esse processo autótrofo são a fotossíntese,
né, que através da energia da luz consegue formar moléculas orgânicas, no caso a glicose, e a quimiossíntese, que vem das reações químicas. Os organismos heterótrofos, hétero que é diferente, né, o termo significa diferente, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento e por esse motivo precisam buscar esse alimento no ambiente, tá? Então, autótrofo produz o seu próprio alimento, heterótrofo busca o alimento no ambiente. Quando nós temos a formação dessas moléculas orgânicas, principalmente da glicose, nós vamos fazer dela energia, vamos produzir energia a partir dela. Mas a partir do que dela? Né? Como que eu vou transformar a glicose em energia? Muito simples, eu vou oxidar a glicose. E esse processo de oxidação, que é simplesmente melhor aproveitado na presença do oxigênio, é conhecido como respiração celular. E ele está presente, esse processo, desde os seres mais simples até os seres mais complexos, tanto para os autótrofos quanto para os heterótrofos. Alguns organismos que vivem na ausência do oxigênio também conseguem produzir energia a partir da glicose, mas aí nós não faremos a respiração celular, nós estaremos observando o caso da fermentação. É importante dizer que a fermentação tem uma capacidade de produção de energia menor que a respiração celular. Então, são outros termos que também variam da nutrição. Um outro termo que é fundamental é o metabolismo. Metabolismo corresponde ao conjunto de reações químicas que elas são intermediadas por enzimas que são catalisadores de reações químicas, tá? Quando eu falo de catalisar, eu estou falando de acelerar a velocidade que ela acontece, tá? Então, esse conjunto de reações químicas mediadas por enzimas é conhecido como metabolismo. E o metabolismo por si é dividido em dois tipos. Um que eu chamo de anabolismo e outro que eu chamo de catabolismo, certo? O anabolismo, né? Ana é para cima e boem, projetar. Então, projetar para cima é representado por vias metabólicas, por cadeias de reações que tendem a sintetizar coisas, sintetizar compostos. Então, ele é construtor. Já o catabolismo, ele tem o sentido contrário, né? Se ana é para cima, cata é para baixo. Tá? Então, ele representa cadeias de reações químicas que tendem a desconstruir as coisas, quebrar as coisas. E é justamente o catabolismo, quando ele começa a oxidar e quebrar a glicose, que nós temos na nossa produção energética, certo? Bem, então, nesse primeiro vídeo, que nós estamos tratando os verbetes da biologia, as palavras que são fundamentais para o estudo da biologia, nós já conseguimos extrair aí para o nosso dicionário a palavra nutrição, que é a palavra-chave do vídeo, a palavra heterótrofo, a palavra autótrofo, a palavra respiração celular, né? No caso não é a palavra, é a expressão respiração celular, o seu conceito, a palavra fermentação, a palavra metabolismo e a palavra anabolismo e a palavra catabolismo, que são os dois tipos de metabolismo. Muita atenção, nós vamos fazer bastante vídeo desses para que vocês possam sempre ter em mãos aí uma fonte para poder consultar e para deixar esse estudo de vocês mais fácil, tá? Antes da gente terminar, só lembrando a vocês do @renologia, Instagram, Twitter e TikTok, sempre com mais conteúdo.
Dá uma seguida também na gente lá no Spotify com o nosso podcast Articulando, que também sai aqui no YouTube, mas se você está ouvindo em trânsito, está só com tempo mesmo de escutar e não está com possibilidade de ver na telinha, ele é uma boa forma de você acompanhar, sempre trazendo mais informação e aumentando o seu repertório. E também no Renologia lá na Twitch, na roxinha, no qual estamos fazendo lives para poder fazer juntos um material didático, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!